Hour of Devastation. Esse foi o nome do Pro Tour de 2017 de Magic the Gathering. Essa competição é a segunda mais importante do jogo, depois do próprio campeonato mundial. De um lado, temos Paulo Vitor Damo da Rosa, um dos representantes brasileiros do cenário competitivo de Magic. E do outro, sendo seu oponente, Yan Wengchan, um dos representantes da China. Os dois estão se enfrentando nas semifinais. Aproximadamente $250 mil serão distribuídos entre os finalistas, sendo 50 mil para o campeão. A possibilidade de ganhar 50 mil dólares estão em jogo nessa partida. Os dois estão com um baralho muito parecido entre eles. Então, a partida é o que chamamos de uma Mirror. Red Ramunap era o nome desse deck que eles usaram. Vocês não precisam saber o que esses nomes significam para entender o que aconteceu, por enquanto. Apenas saibam que esse é um deck rápido. O seu oponente não pode ter tanto tempo assim para reagir às suas ameaças. Aliás, ele não vai ter. Com uma combinação de altos danos e custos baixos, ele é capaz de zerar os pontos de vida do oponente em pouquíssimos turnos. As partidas vão passando, pois trata-se de uma melhor de 5, e chegamos no 2-2, onde o vencedor vai se classificar para a grande final do evento. O turno que se segue foi assim: Yan tem uma única criatura na mesa e uma carta em mãos. Seu oponente tem saudáveis 11 pontos de vida, o que é até que bastante, dado que se começa com 20. E dependendo do que Yan comprar do seu deck no começo do seu próximo turno, ele vence. PV, como é o apelido de Paulo Vitor, atacou com todas as suas criaturas, o que deixa ele sem bloqueadores para segurar qualquer dano de criaturas do oponente quando for a vez de Yan atacar. Analisando a mesa, PV, que está com 11 de vida, acabou de reduzir os pontos do seu inimigo para apenas 4. É um indicativo de que ele está vencendo a partida, mas na volta, o Yan mostra que até 1 ponto de vida é vida demais para se vencer um jogo de Magic. E a carta que ele puxa do topo do seu deck é exatamente a que selaria a partida para ele. Tendo então 5 de dano com a sua criatura, que está na mesa, e mais 6 com as cartas na mão, PV iria a exato 0 de vida, e Yan seria classificado. Mas alguma coisa aconteceu. Quando você declara um ataque, você vira a criatura que está atacando, na maioria dos casos. E ele atacou cedo demais. Essa criatura do Yan é a Hazoret, a Fervorosa. Ela tem um poder absurdo para o quão fácil é colocá-la na mesa. Mas existe uma condição. Ela não pode atacar ou bloquear se você tiver mais do que uma carta na mão. E o Yan, no calor do momento, declara seu ataque, ainda com 2 cartas em sua mão. O que faz ele perder a fase de ataque sem ter como utilizar a Hazoret, perdendo assim a oportunidade de causar 5 pontos de dano no PV. E onde era para a partida ter acabado, ela se estende por mais alguns turnos e é o suficiente para o PV encerrar seu oponente e se tornar o finalista no lugar de Yan. Misplays acontecem com qualquer um. Sempre vão existir aquelas partidas que erramos até nas coisas mais simples. Apesar de existir o meme entre a comunidade diz que jogador de Magic não lê carta. Eu não acho que venha a ser esse o caso. Ambos aqui são jogadores plenamente capacitados e muito experientes. O Paulo mesmo tem uma carta com o seu rosto que comemora a vez que ele foi campeão mundial de Magic em 2020. Pode ser que no calor do momento, você se esqueça das palavras que definam sua única forma de perder o jogo, ou pode ser que talvez você ataque descuidadamente sem se preocupar com as consequências. Por uma série de motivos, a Mirror de Mono Red no Magic é mais parecido com uma corrida, e se você ficar muito atrás, você vai perder, mesmo que comece a ganhar vantagem. Portanto, quem começar jogando primeiro normalmente tem uma vantagem enorme sobre o oponente. Só que às vezes, mesmo com o deck mais agressivo e a combinação de cartas mais explosiva que existe atualmente na sua mão, o certo pode ser parar e se defender nas horas certas. Aqui eu lhes apresento um conceito, um que virou uma filosofia na história do Magic the Gathering. O conceito que diz como se comportar numa partida. E acredito que ele não se limita apenas ao Magic ou a card games. Eu sou irreverente e vou explicar qual postura tomar numa partida. Algo que não é uma fórmula, mas é um passo para ter uma análise muito mais precisa do estado de uma partida de um jogo PVP. No artigo de 1999 para o site da Star City Games, Mike Flores explica quem é o beatdown. Para o português, esse termo ficaria mais ou menos em quem é o agressor ou algo assim. E isso é um pedaço de informação importante para se ter na mesa, pois ajuda a entender qual é a sua condição de vitória e como você pode perder o jogo. É como se fosse um comportamento,
uma postura que você deve tomar em cada situação. Ele explica em seu artigo que muitas partidas que ele via em torneios, não só os pequenos, eram perdidas simplesmente pois os jogadores não sabiam ao certo definir quem era que deveria bater e quem deveria se defender na mesa. E que em partidas de decks similares, a menos que fossem exatamente iguais, um dos jogadores deve exercer o papel de beatdown, enquanto o outro deve fazer o controle da situação. E esse é um fator que talvez poderia deixar a vitória ao acaso de quem tivesse mais sorte ou mais coragem de arriscar jogadas estranhas, porém corretas. Mas sempre era algo que beneficiava quem tinha mais noção desse aspecto ali presente. Não necessariamente você deve jogar diferente de como seu estilo se propõe. Eu tô falando de decks rápidos e agressivos, e de Magic the Gathering. Embora seja um card game de turnos, onde você tem todo o tempo que for permitido para pensar na melhor jogada e analisar suas chances, em casos de jogos mais frenéticos como jogos de tiro em primeira ou terceira pessoa e alguns RTS, podemos traduzir isso tudo que o artigo diz em uma linguagem mais próxima das mecânicas desses jogos. Como por exemplo no caso da RTS Age of Empires 4. Você usa o conhecimento do que seu inimigo está fazendo para poder reagir propriamente. Quem tomar a atitude de atacar primeiro com o maior exército seria na teoria como se fosse o beatdown, pois ele acredita ter mais recursos e dano para enfrentar os inimigos. Se você for o jogador com as tropas mais fortes e especialmente contra o que você está lidando no momento da defesa, pode ser que seu inimigo não perceba, mas quem é o beatdown, na verdade é você. Aqui é necessário o tempo todo estar ciente de com que o inimigo vai te atacar, especialmente antes de acontecer esse tal ataque. Mesmo que você tenha como fazer as tropas exatas, que são melhores contra as do inimigo, se elas não estão à prontidão, não tem o que fazer. E após a defesa, se for bem sucedida, é capaz que os papéis possam se inverter. Depois de destruir os recursos que o inimigo investiu no ataque fracassado, você pode retalhar com aquelas mesmas unidades do qual defendeu, e se o inimigo investiu tanto tempo em produzir as tropas que apanha para as que você está usando para atacar agora, pode ser que ele demore para reagir propriamente, fazendo tropas diferentes ou cancelando a produção das atuais, que talvez na verdade ele nem consiga se defender. O exemplo mais fácil de mostrar são os franceses, que é uma das civilizações mais agressivas do jogo. Eles têm acesso à cavalaria pesada muito cedo na partida. São unidades ótimas com alta defesa e o alto ataque. Normalmente, a estratégia mais seguida por essa civilização é subir o quanto antes para a Segunda Era e já sair produzindo essas unidades mandando ela causar estrago na base inimiga. São muito difíceis de segurar e fazem muito alvoroço se o inimigo demorar para reagir. Nada impede os franceses de focarem na economia e optarem por um late game, mas por que eles fariam isso, se eles têm tanta vantagem assim em atacar cedo? Aí vai da estratégia de cada um. Os chineses têm um late game muito forte, com unidades bem resistentes e armas de cerco que dizimam qualquer exército que eles conseguirem dar um tiro bem dado. Logo, é comum eles ficarem na defesa até chegar em tal ponto do jogo. Mas novamente, nada os impede de ter uma estratégia mais agressiva fazendo esses besteiros aqui na Era Feudal. Seja para se defender ou para colocar pressão nos inimigos, pois eles são até que fortes comparado com as outras unidades que começam a surgir mais ou menos pelos mesmos momentos do jogo. E é como se fosse uma prática, um senso que, conforme acumula-se tempo e mais tempo de jogo, vai ficando mais nítido qual postura tomar em cada situação. As circunstâncias podem ser outras, claro, comparado a Magic, Age of Empires é um jogo bem mais frenético, onde saber reagir rápido pode já ser uma vantagem imensa sobre seu oponente. Ter boa coordenação e noção do espaço e recursos à sua volta dão uma bela gama de possíveis táticas e reações ao que está acontecendo à sua volta, no ambiente de jogo. Existem muitos outros fatores determinantes que não envolvem apenas a estratégia, que é a parte mais pesada de um card game, mas ainda vamos chegar em algumas definições do artigo, que ao meu ver são as que se aplicam a qualquer tipo de jogo. Mas continuando. Apesar do artigo focar mais nas partidas do tipo Mirror, no Magic existem os arquétipos de deck. Agro, control, mid-range, tempo, ramp, combo e umas outras coisas malucas que vão surgindo por aí cada dia que passa. Como existem 5 cores e uma quantia considerável de combinações entre elas, pode existir um deck agro vermelho, um branco, um preto, um vermelho e preto, um azul e vermelho. Isso afasta um pouco aquele conceito de mirror que muitos estão acostumados de ver, por exemplo em MOBAs, que você está com um personagem e o jogador oponente está também com o exato mesmo personagem. Isso é uma mirror verdadeira, como dita no artigo de Mike. Se eu tiver com um deck azul e preto focado em controlar a mesa e o meu oponente com branco e azul com um princípio igual, é uma mirror de decks controle, mas com as cores diferentes e por sua vez com cartas diferentes, mas ainda em intuitos parecidos. Existem algumas formas de você avaliar qual deck exatamente é o beatdown e qual terá de ser o controle na partida. E incrivelmente, mesmo que sejam termos e conceitos quase únicos de card games, dá pra você traduzir eles para qualquer outro tipo de jogo. Dentre eles são quem tem mais dano, quem tem mais remoções,
e quem tem mais permissões e compras de cartas. Transcrevendo isso para qualquer outro jogo, dano é o conceito geral, então é óbvio que o que ele quer dizer. Remoções é algo meio exclusivo mesmo dos card games, mas daria para fazer uma analogia a debuffs, stuns ou algum recurso que possa impossibilitar o seu oponente de agir totalmente. E as permissões e compras seriam recursos e efeitos que estão à sua disposição. Se você tem algum item ou alguma outra coisa que consiga fazer uso para tentar ter alguma vantagem na hora de uma luta e que seja significativo para o momento. É mais fácil de ilustrar e perceber em uma partida contra um counter. Counter, de um modo geral, é uma forma de anular os esforços do inimigo. No Age 4, a sua cavalaria pode dar uma carga e avançar rapidamente, causando mais dano que um ataque normal nos inimigos. Tendo uma mobilidade muito alta, eles podem entrar na base inimiga, acabar com os aldeões e sair do perigo muito rápido. Porém, se ela esbarrar num lanceiro, eles podem segurar suas posições com suas varetinhas assustadoras, e além de parar a cavalaria sem receber dano, fazem com que elas tomem esse dano de volta, funcionando como um counter, uma anulação. Sendo assim, o beatdown, apesar de serem os cavaleiros, os lanceiros conseguem fazer uma ótima defesa controlando os esforços deles, obrigando a pegar rotas maiores ou até impedindo completamente seus esforços. Em casos assim, é muito fácil de definir qual é o papel de quem. Só que numa perspectiva mais macroscópica, se aparecerem arqueiros ao lado dos cavaleiros, os lanceiros terão que fugir para não serem dizimados. E então o outro exército recuperaria a vantagem. O tempo todo é possível ver quem tem o maior potencial de dano e quem tem a maior quantidade de permissões. Porém, ficar apenas na defesa não te fará ganhar o jogo. Quando um lado conseguir uma troca favorável, é hora de virar e ir para cima dos inimigos, assumindo a postura de beatdown. Um FPS multiplayer que eu jogo é o Hunt Showdown. Lá você escolhe um arsenal antes de entrar na partida, um clássico. Acontece que a recarga das armas no Hunt é extremamente punitiva. Algumas armas até te recompensam por esvaziá-las completamente, outras só tem uma bala no cano. Direto ocorrem momentos em que um jogador está com uma espingarda e o outro com um rifle. O rifle tem um alcance muito mais abrangente, mas normalmente não matam num único tiro, salvo raríssimas exceções e headshots, claro. Mas agora, a espingarda, ela tem um potencial imenso de matar num único tiro. O único requisito para isso é estar a pelo menos uns 10, 15 metros do inimigo em alguns casos. Logo, sendo pego no meio de um campo aberto, sem possibilidade de se proteger na mira de alguém com um rifle, é uma maneira bem tradicional de perder o personagem. Estando de espingarda, você precisa encurtar a distância, até porque sua arma secundária na maioria das vezes vai ser um revólver, que também não é a coisa mais poderosa do mundo em distância, tão grande. Nesse momento começa uma série de jogadas defensivas até você alcançar onde está o rifle, e então fazer a sua presença se tornar uma ameaça real para ela, invertendo o papel de quem vai atacar quem no final do processo. Como visto nos exemplos, esse tal papel pode mudar drasticamente ao decorrer de uma partida. E isso envolve você perceber o momento dessa virada. E às vezes isso é algo que só com o tempo de prática de jogo que você tem engajado pode te permitir saber. No seu artigo, Mike cita especificamente jogadores a nível de campeonatos, com premiações e tudo mais. As pessoas que estão ali podem até não saber desses conceitos por esses nomes, mas com o tempo naturalmente isso vai surgindo como um feeling na sua gameplay. Você vai sabendo o que o oponente pode fazer contra você, isso define o seu comportamento na partida. Só do inimigo esboçar um tipo de atitude, você já sabe dizer o que ele está tentando fazer, e então é possível deduzir tudo o que ele tem à disposição dele e como combater isso. Sendo um deck agressivo, estando na defensiva, não muda que você deve partir para cima do seu inimigo com tudo. O que muda pode ser a ordem e como você faz isso. Talvez um pouco da sua agressividade deva ser direcionada para outros objetivos menores, que minarão o desempenho do rival. Quando eu estava explicando para um amigo que nunca jogou Magic na vida, o motivo de não estar batendo na cara do meu oponente quando eu tinha oportunidade, eu disse o seguinte: eu tô de Orzhov controle, o meu oponente é um Grutrix. Ele tem que ganhar de mim antes dele perder. E o meu amigo me questionou, mas não é assim em todos os jogos? Nem sempre. Isso pode não fazer sentido à primeira vista, mas é um jeito bem chamativo de explicar o conceito. Quando seu oponente joga todas as coisas que ele tem na sua cara, e não é o suficiente para vencer, ele fica sem recursos. E isso acontece em qualquer jogo. Se você sobreviver a esse avanço, meio que já era. Então, que o oponente vai perder é um fato. Se a partida for pro late game, não há nada que ele possa fazer nesse caso. Se até o turno 4 mais ou menos eu não tiver morto, a partida meio que tá ganha. Então se o oponente não ganhar antes dele perder, acontece. Muito do que acontece no jogo deve ser levado também em consideração. Existem as diversas fases do early, mid e late game de qualquer estilo de jogo. E personagens diferentes com habilidades diferentes serão melhores ou piores em cada etapa do jogo. E não só isso,
mas como cada personagem interage com e contra o outro é um grande fator determinante em como se comportar na partida. Se você está sendo counterado, você deve ser o defensor. Se está counterando, deve ser o agressor e se aproveitar ao máximo dessa vantagem, antes que seja tarde demais para isso. Não é porque seu oponente tem a resposta perfeita para sua jogada que você precisa aceitar isso e seguir com a derrota. Muita coisa pode acontecer e sempre haverá o fator sorte e habilidade no meio, onde quanto mais habilidade, menor a dependência da sorte. Entender do que você e o oponente são capazes de fazer já dá uma esclarecida muito boa em como vai ser a partida dali pra frente. Entender dessas coisas é algo que pode levar tempo de prática, mas é algo natural, que vai surgindo conforme você começa a enxergar essas situações com outros olhos. Onde antes parecia um inferno com tantas mecânicas e coisas para prestar atenção, o costume e a memória muscular começam a abrir espaço para o foco. Mesmo antes de eu ter conhecido esse artigo há alguns meses atrás, parece ser parte do processo de aprendizado que eu fui tendo um pouco de noção desses conceitos apresentados. A questão é que, sabendo desse conceito de uma forma mais íntegra, eu pude entender muito mais rápido esse aspecto do jogo. Claramente, nenhum conceito surgiu do nada, as pessoas foram aprendendo, refinando e aplicando ao passar dos anos de cada jogo que existe. Porém, começar de onde os estudos e práticas de alguém parou pode levar o desempenho daquele que está aprendendo ainda mais longe e bem mais rápido por conta da ideia já estar desenvolvida. Pois veja bem, até xadrez acabou tendo um metagame. Quando eu comecei eu tinha que ficar lendo cartinha por cartinha que jogavam contra mim para entender o que elas faziam. Até chegar um ponto que era só associar a figurinha dela com o efeito. Já não preciso mais ler carta. E naturalmente esquecer de algum efeito que elas fazem. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like. E considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até que ficaram. E até uma próxima ocasião.